Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Para você que está assistindo um vídeo meu pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Ana Bursões, eu sou professora de crochê em fio de malha e essas aulas são gravadas ao vivo, toda terça e quinta-feira, às 8 da noite, lá pelo meu canal no Instagram. Então se você ainda não me segue por lá, já acessa o link que está aqui na descrição do vídeo para você não perder as próximas aulas e ter a oportunidade de tirar suas dúvidas comigo ao vivo durante essas aulas, tá bom? Na aula de hoje eu quero te ensinar a fazer esse cesto de coelhinho, já que é o nosso próximo feriado e é muito bom a gente ter essas peças em datas comemorativas para a gente aumentar o nosso catálogo e já pensar nas encomendas. Então o que você vai precisar? Pensando na visualização dos pontos e também para não dificultar para quem é iniciante, eu vou fazer esse cesto de coelhinho nas cores branca e cinza, tá bom? Então você vai precisar de 2 fios, 2 cores diferentes para você poder fazer o seu cesto, a sua escolha. Então já pega esses fios, pega a sua agulha e bora crochetar. Nesse cestinho aqui que tá pronto, nesse nosso coelhinho, eu usei 2 fios que são residuais, tá bom? Esse fio cinza é um fio residual que tem um pouco de elástico, ele estica, ok? Então, ó, mais aqui para vocês enxergarem direitinho. Deixar ele deitadinho para vocês verem. Ó, ele estica um pouquinho, tá vendo? Não é muita coisa não, tá? E o fio branco é um fio seco. Olha isso. Não estica nada, tá bom? Ah, faltou o fio preto. Deixa eu pegar o fio preto aqui que a gente vai fazer os acabamentos com ele. O narizinho, os olhinhos. E é um fio que tem muito elastano. Pegaram já a agulha, a linha? Ó, nosso fio preto, que eu vou utilizar aqui, ele tem muito elastano. Ó, ele estica bastante. E ele é bem grosso. Daria pra usar uma agulha 10, 9, 10 com ele facilmente, tá? Mas eu só vou usar pra poder fazer o acabamento, que são os olhinhos e o narizinho. Então vamos lá começar o nosso cestinho? Nós vamos começar esse cesto com o fio cinza. Pega o fio aí que você vai fazer o seu cesto. A outra cor vai ser pro acabamento, tá bom? Vou tirar o cestinho da vista aqui, pra ficar melhor pra vocês enxergarem como eu vou fazer. Nós vamos começar esse cesto, primeira coisa, antes de começar qualquer cesto, o que a gente faz? O teste da agulha. Isso mesmo. Ó, peguei uma agulha número 7. Tá justa, né? Mas eu não quero que ela fique justa desse jeito, tá bom? Então eu vou usar uma agulha maior. Uma agulha 8. Por que eu vou usar uma agulha número 8? Sendo que esse fio nem tem muito elastano. Bom, é que o meu círculo mágico, ele é apertado, porque os meus pontos são apertados, não é mesmo? Já falei isso pra vocês aqui. Os meus pontos, eles são bem apertados. Então eu gosto de usar, na primeira carreira do círculo mágico, uma agulha que seja um número maior do que a ideal. Ok? Pegaram aí? Vamos começar? Opa. Tá vendo como ficou essa agulha aqui no meu fio? Com ela que eu vou fazer meu círculo mágico. E aí, quando a gente vai fazer o círculo mágico, a gente pode começar ele de 2 formas. A tradicional, que é que todo mundo já sabe, essa aqui, ou o modo avançado. Se você não conhece o círculo mágico da forma avançada como eu ensino, assim que acabar a live, você pode ir no meu feed, que tem lá vídeo, ou se você ainda não me segue no Instagram, lá no Instagram eu tenho um vídeo também, ensinando passo a passo desse círculo mágico avançado, tá bom? Aqui eu vou fazer o avançado, mas se você ainda não sabe, não tem problema, faz o convencional e depois você vai lá e aprende como que faz o avançado, ok? Vou fazer aqui rapidinho, porque o foco não é ensinar esse círculo mágico avançado hoje. Tem várias outras coisas que eu quero ensinar pra vocês. Então vamos começar rapidinho aqui. Para esse meu fio aqui, eu faço 7 pontos dentro do círculo mágico e ele fica ótimo. Ó, prestem atenção que eu tô fazendo bem folgado. Tá vendo como esse ponto ficou grande? Não tem problema. Primeira carreira do círculo mágico, sim, você vai fazer ele folgado. Porque na próxima carreira, para poder fazer os aumentos,
a gente vai colocar 2 pontos dentro de cada ponto da base, ok? Eu vou desenrolando esse meu fio aos poucos aqui. Então, eu vou colocar 7 pontos aqui dentro, tá? Eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, esqueci de colocar. Deixa eu escrever aqui o tema da live para quem chegar, entender o que a gente tá falando. Vou fixar este comentário. Pronto, comentário fixado, podemos continuar. Aqui eu fiz 7 pontos dentro do meu círculo mágico. Vou fechar ele. E quando eu faço círculo mágico avançado, para você que ainda não sabe, olha como fica o nó inicial. Isso aqui não é um ponto, tá? Esse aqui é o nó inicial. Olha como ele fica com a carinha de um ponto, tá vendo? Ponto em fio está pedindo para participar do vídeo. Ó, no final, se você ainda quiser participar, eu te chamo, tá bom? Agora eu não vou aceitar porque nós estamos no meio da live, eu tô ensinando, ok? No final você me envia a solicitação e eu te chamo, tá bom? Então vamos continuar, ó. Você viu como que fica o acabamento desse meu nó inicial? Ele tem a carinha de um ponto, tá vendo? Essa aqui é a diferença. Quando você faz o círculo mágico tradicional, esse nó inicial fica contorcido, fica uma bolinha. E é muito complicado para depois você colocar a sua agulha no centro desse nó inicial para poder fazer o fechamento e começar o primeiro ponto da segunda carreira, ok? Então, ó, você vai introduzir, como eu sempre explico para vocês. Introduz a agulha por baixo da correntinha entre o nó inicial e o primeiro ponto, essa primeira correntinha aqui da sua carreira. Se você tem dificuldade de enxergar essa correntinha, o que eu sempre explico é o seguinte: fez o nó inicial, fez o primeiro ponto, coloca um fio de outra cor entre esses dois, né, entre o nó inicial e o primeiro ponto, por baixo dessa primeira correntinha, para você conseguir localizá-la depois e fazer o seu fechamento, ok? Então, ó, introduzi minha agulha aqui, nosso fechamento, você vai engatar essa alça no gancho da sua agulha, puxa lá para trás, e agora você vai introduzir a sua agulha no centro desse nó inicial, ok? Introduzir aqui, tá bom? Você tá vendo que aqui eu tenho um tracinho? Esse tracinho você vai colocar pra cima. E esse tracinho aqui, quando você faz o nó inicial da forma tradicional, ele não fica desse jeito. Quando você fizer, depois você me fala se você percebeu a diferença, tá bom? Então, ó, vamos continuar. E aqui eu já vou trocar minha agulha, tá bom? Porque a agulha ideal para esse fio é uma agulha número 7. E eu só fiz a primeira carreira do círculo mágico com a 8 para deixar folgado e eu consegui fazer 2 pontos na segunda carreira. Então aqui já mudei a agulha. Fiz o fechamento. Aqui eu fiz o fechamento da primeira carreira e comecei o primeiro ponto da segunda carreira. Nessa segunda carreira, não tem segredo, eu vou fazer 2 pontos para cada ponto da base. Presta bastante atenção que nesses aumentos é muito comum a gente pular alguma dessas junções. Entre uma correntinha e outra na base você tem um ponto. É muito comum a gente pular por quê? Porque os aumentos vão encobrindo. Então sempre puxa a sua correntinha para o outro lado e olha onde está essa junção para você não pular nenhum ponto da base, ok? E quando você introduzir a sua agulha no centro desse ponto aqui na frente, olha aqui atrás para ver se ela está saindo entre essas duas perninhas do verso do seu ponto, tá bom? Gente, se eu estiver indo muito rápido, se tiverem alguma dúvida, pode falar. Eu pauso, eu paro, volto, refaço, não tem problema nenhum. Essa aqui é uma aula para vocês aprenderem, tá? Ter dúvidas é normal. E eu tô aqui para ensinar, né? E aprender também. A gente aprende sempre. Então, 2 pontos para cada ponto da base. Segunda carreira não tem segredos. Você vai fazer esses aumentos. Vocês estão fazendo aí comigo? Pois eu vou querer ver o coelhinho de vocês, hein? Gente, esse coelhinho eu sentei, criei ele, ai, foi uma delícia. Nunca tinha feito um coelhinho de Páscoa. E olha a minha primeira criação, que coisinha linda. Tô apaixonada, sério. Eu cantarolando ao fundo, né? E ó, aqui entre essa correntinha e o fechamento tem um ponto na base.
Terminei os meus aumentos, vou fazer o fechamento, como nós fizemos na primeira carreira do Círculo Mágico, tá? E novamente, introduzindo minha agulha no centro desse primeiro ponto, aqui atrás, presta bastante atenção para a agulha sair entre essas duas perninhas do verso do ponto, e aí eu puxo o fio que vem do rolo, engato a alcinha de trás, que eu deixei ela aqui de canto, e faço o fechamento. Agora, nessa terceira carreira, você vai analisar aonde o seu fio precisa de aumentos. Esse primeiro ponto, eu não costumo fazer um aumento nele, eu deixo para fazer no final se precisar, tá? Então, eu vou partir pro segundo ponto aqui. E ó, já tá precisando de um aumento. Se eu fizer um ponto em seguida, olha como vai ficar um buraco. Fica um buraquinho aqui. Então, eu já vou fazer um aumento nesse segundo ponto, tá bom? E aí vai depender do seu fio, da sua agulha, de como você faz o seu ponto, se ele vai precisar de um aumento ou não, tá? Como vocês sabem, pra quem não sabe, vou deixar explicado aqui, eu não passo receita. Não trabalho com receita, gente. Esse coelhinho, eu sentei e criei ele, não segui nenhuma receita, tá? Eu não acredito em receitas, por quê? Porque eu trabalho com fio residual. E eu acredito que a maioria de vocês também. Então, se eu passar uma receita, não vai ser totalmente aplicável para você. Tem as modificações, mas eu prefiro que vocês entendam o que o fio pede, como ele se comporta e como você tem que trabalhar, do que te passar uma receita e você fazer exatamente igual e não dar certo, ok? Eu sigo essa filosofia e é por isso que eu não passo receitas. Eu acredito na criação, em você colocar sua personalidade no seu crochê. As meninas que fizeram o olho mágico e que fizeram a bolsa também me falaram que mudaram algumas coisas e é isso mesmo, gente. Tem que adaptar para a sua realidade. Inclusive, antes de começar a live, a Ana me mandou uma foto, gente, do olho grego dela. Que lindo que ficou! Em rosa e cinza, ficou um espetáculo. E eu quero ver o de vocês também, hein? Quem fizer, me manda no direct, me marca nos stories. Quero ver. Adoro quando vocês fazem. Vocês podem ver que eu não sigo lógica, tá? Ó, duplo, simples, duplo, simples. Por acaso, aqui tá seguindo a lógica de duplo e simples, mas eu tô fazendo aleatoriamente. Vou mostrar pra vocês a base do coelhinho que já tá pronto. Que ele não tem regra. Ó, aqui já precisa de um aumento. Então vão ser 2 duplos seguidos. Não tem problema nenhum, gente. Eu sempre falo pra vocês, o fio pede, vocês fazem, é isso. Você tem que sentir o que ele tá querendo e respeitar. Ó, falei que ia mostrar pra vocês, tá vendo aqui na base? Essa base do coelhinho que já tá pronta. Olha aqui. Duplo, simples, vocês conseguem ver? Dá pra entender esse verso? Vocês estão entendendo? Não adianta eu mostrar se vocês não vão entender. Ó, simples, duplo, 2 simples e um duplo. Isso aqui é a terceira carreira, tá? Então é o que eu falo pra vocês, não tem regra. Fio pede, a gente faz. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. 2 simples, agora eu vou fazer um duplo. Esse fio aqui, ele não tem muita mudança de espessura. Que é ótimo, né? Eu amo quando o fio residual não vem com tanta mudança de espessura. Aqui eu já vou fazer outro duplo porque ia ficar um buraquinho. E aqui, se eu fechar desse jeito, você tá vendo que vai ficar um buraco? Então, onde eu faço o aumento? Como eu acabei de fazer 2 duplos seguidos, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto. E aí vai ficar 2 duplos seguidos aqui. E não aqui, eu vou ter um simples separando eles. Ok? Então, eu fiz um duplo no meu primeiro ponto que eu tinha feito. Por isso que eu digo que eu sempre deixo esse primeiro ponto simples e no final, se precisar, eu faço um aumento nele, ok? Agora, prestem bastante atenção, porque terminei a base do meu cestinho, ó, mesmo tamanho, tá vendo? Eu fiz 3 carreiras e agora eu já vou começar a subir o meu cesto sem arrematar. Vocês podem ver aqui que eu não tenho acabamento. Ele é abaulado, esse cesto. Tá vendo que ele é redondinho? Não tem acabamento. Não tem divisão entre a base e as paredes, o corpinho dele, ok? Como que a gente vai fazer isso? Você vai passar o seu fio pra frente.
girar a sua base, ficar com o verso virado para você, introduzir a sua agulha por baixo da primeira correntinha aqui, como a gente sempre faz o fechamento, tá bom? E agora você vai passar esse fio para trás. Detalhe, puxa bastante, porque aqui atrás você vai ter que ficar com a largura, ó, com a altura de um ponto, ok? Fiquei com a altura de um ponto? Acompanharam esse fechamento? Alguém não entendeu? Ó, vou refazer. Quando você terminar o seu último ponto dessa carreira, vai estar desse jeito a sua base. Você vai passar o fio para frente, girar a sua base para trás, introduzir a sua agulha por baixo dessa primeira correntinha dessa última carreira, pegar essa laçada, deixar ela um pouquinho maior, tá? Laçar na sua agulha e puxar para cá. E essa altura aqui tem que ser a altura de um ponto, não deixa muito pequenininha não, puxa um pouco mais, deixa ela na altura de um ponto, ok? E agora você vai fechar, como se isso aqui fosse um ponto, você vai fechar essa correntinha, ó. Fechei, ok? Aqui a minha ficou grandinha, vou diminuir um pouquinho. E agora eu fecho. Fechou? Agora, entre esse último ponto e esse primeiro que você fez, tem um tracinho aqui, tá vendo? Nesse tracinho, você vai introduzir a sua agulha por baixo dele. Ó, por baixo dele, presta bastante atenção. Por baixo desse ponto aqui, mas por cima desse fio. Tá vendo esse fio que você acabou de puxar lá pra trás? Passa ele pra trás na sua agulha. Vai ficar desse jeito, ok? Feito isso, você vai puxar o fio pra trás. E agora você ficou com duas alcinhas. Fecha esse ponto. E daqui pra frente, você vai introduzir a sua agulha por baixo de todas essas correntinhas. Introduziu por baixo da correntinha, puxou o fio, fechei meu ponto. Presta bastante atenção porque essa alcinha que fica na sua agulha, ela não pode ficar larga. Por quê? Porque senão você vai deixar o seu cesto aberto. Ele não vai fechar, ele vai começar a abrir. Então, se você deixar ela larga, ele não vai subir, ok? Você vai continuar crescendo, só que levemente emborcado, ok? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se você deixar essa alcinha aqui da agulha larga, é como se você estivesse continuando a base, só que ela vai ficar um pouquinho deitada. A gente não quer isso, a gente quer que o cesto feche, que ele fique abauladinho desse jeito, tá bom? E pra isso, nessa primeira carreira, todas essas alcinhas da sua agulha tem que ficar justas, apertadinhas, tá? Então segue introduzindo a sua agulha por baixo dessa primeira correntinha, puxa, fecha o ponto. E deixando bem apertadinho. É pra ficar num tamanho que a pegada da agulha passe apertada, tá? Não tá passando com facilidade aqui. Eu tô sentindo uma leve resistência da agulha ao passar por essa alcinha, tá bom? Então segue fazendo assim. E para subir o cesto sem arrematar, a gente vai fazer desse jeito, tá? E ele vai ficar abauladinho. Parece que tá faltando, ó, tá vendo que eu vou seguindo aqui, tá muito distante da próxima correntinha? É assim mesmo, porque eu não quero que ele continue pra cá, eu quero que ele suba. E você já pode ir subindo essa carreira, tá? Pra ficar mais fácil de você tecer e vendo se não tá muito distante uma correntinha da outra, tá bom? Então segue fazendo assim. E sempre puxa pra cima, tá? Quando você for puxar, ó, fiz aqui, nunca puxa pra frente, tá? Sempre puxa pra cima. Todo mundo acompanhando? Alguém com dúvida? E já vai ajeitando essa primeira carreira. Olha como vai ficando, gente. Tá vendo que vai ficando redondinho? É esse acabamento que eu quero. Olha aqui. Tá vendo? Como que ele subiu? É assim que eu quero que ele fique. Por isso que eu tô fazendo desse jeito. A Ana falou que tá tranquila, então vamos continuar. Tá todo mundo acompanhando? Ótimo. Perfeito, eu quero ver vocês fazendo esse cestinho, hein? Porque tema Páscoa. Estamos chegando na Páscoa, né? É o próximo feriado, então já quero preparar vocês para fazer esse cestinho e arrasar nas vendas de Páscoa. Você já tinha feito algum cestinho de Páscoa?
Respondam aqui. Ó, parece que tá ficando distante, mas é só você ir ajeitando pra cima que ele vai ganhando forma. Olha que coisinha linda. E o melhor, a parte da frente, né, a parte bonita da nossa base, ela fica pra cima. O verso também é lindo, olha isso. Como fica bem feito. Mas ele vai ficar pra baixo, ok? Então, seguimos. E agora, nesse cestinho aqui, tá vendo, ó, cheguei na última correntinha. A próxima foi onde eu puxei o meu ponto pra fazer o começo dessa carreira. Então aqui eu já vou fazer o meu fechamento. O fechamento é o que eu sempre falo pra vocês, o que eu sempre ensino, tá? Introduzindo a agulha por baixo dessa primeira correntinha, puxa essa laçada lá pra trás, ok? Introduz a agulha no centro do ponto, que a gente tá fazendo ponto baixo centrado. Olha aqui se ela tá saindo entre essas duas perninhas do verso do ponto, laça o fio do rolo e puxa pra frente. Coloca a alcinha de trás na agulha e fecha esse ponto, tá bom? Tá vendo aqui que a minha alcinha ficou larga? Desfaz. Ajusta ela um pouquinho. Gente, são detalhes que fazem a diferença, tá bom? Então prestem bastante atenção em cada parte do seu fio, em cada parte do seu ponto, para você poder continuar. Agora a gente vai seguir fazendo pontos baixos centrados por... Essa aqui foi a primeira carreira que eu fiz. São 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai fazer 4 carreiras, porque nessa quinta carreira já entra a orelhinha. Os acabamentos de olho e nariz são a última coisa que a gente vai fazer, tá bom? Então nós vamos fazer 4 carreiras em ponto baixo centrado, sem segredo nenhum, gente, ó. Ah, olha aqui. Gente, eu não fiz acabamento. Como era só... Gente, eu criei essa peça hoje. Eu falei pra vocês isso, né? Eu criei esse cestinho de Páscoa hoje. Por isso que não deu tempo de eu fazer o acabamento aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que faz, a gente vai fazer juntas, tá bom? Não me julguem! Vocês têm preguiça de fazer acabamento, gente? Mas esses foram os únicos que eu não fiz, tá? Eu escondi o fiozinho aqui, escondi o fio inicial, eu só não fiz o acabamento do olho e do nariz. Segui fazendo pontos baixos centrados. E aqui não tem segredo, vocês já sabem fazer, né? Então são 4 carreiras de ponto baixo centrado. Vou fazer rapidinho aqui, porque a parte importante, a próxima parte importante, são as orelhas. Vou fazer bem rapidinho então as subidas desse cesto, pra gente chegar nas orelhinhas. Gente, não precisa fazer rápido, vai no seu tempo. Se eu chegar na 4ª carreira e você não tiver chegado ainda, não tem problema. Faz as orelhinhas comigo, independente da altura que tiver o seu cesto, tá? Pra você aprender. Como eu não tenho horas pra ficar aqui ensinando vocês, eu tenho que acelerar esse processo. E eu não fiz a base antes porque eu queria mostrar pra vocês como que sobe esse cestinho, tá? Que esse detalhe dele abaulado é lindo e é super importante. Ó, sempre ajeitando a altura. E eu continuo deixando essa alcinha bem justa no gancho da minha agulha, tá bom? Todo mundo fazendo aí? Como estamos no cestinho, gente? Chegando aqui no final da 2ª carreira. Mais um fechamento. Meu vizinho tá ouvindo música e eu não resisto a cantar junto. Vocês estão ouvindo o que ele tá ouvindo? Não sei se dá pra ouvir. Eu não tenho noção do quanto vocês ouvem quando vocês estão escutando aí. Às vezes eu falo muito alto. Desculpa, gente, eu acho que vocês não estão ouvindo. Com os barulhos aqui da rua, eu acabo falando super alto. Ó.
Gente, muito importante, sempre mantenham a mesma tensão nos pontos, tá? Vocês perceberam que eu tô fazendo justo essa alcinha aqui o tempo todo? Começou de um jeito, termina desse jeito, nesse cestinho aqui, né? Nesse cestinho é muito importante que vocês mantenham essa tensão do ponto. Tô aqui na terceira carreira. Esse fio tá ótimo, né, gente? Nem parece que é residual. Olha isso. Tá maravilhoso. Uma pergunta da Ana. Ana, o ponto centrado fica mais apertado, drichado. Essa alça justa ou é impressão minha? Não entendi sua pergunta, Ana. Desculpa. Você pode refazer, por favor, que eu não entendi? Eu acho que é. O ponto centrado fica mais apertado, deixando essa alça justa ou é impressão minha? Ah, tá. Seguinte, se você deixa essa alça bem justinha, ele fica realmente mais apertado. Por quê? Essa alcinha, o que ela significa, gente? Vamos lá. Essa alcinha significa a distância entre um ponto e outro. Então, quanto mais justinha, quanto menor ela for, mais juntos os pontos ficam. Mas detalhe, quando você faz isso com fios grossos, não é bom. Por quê? Porque ele vai ficar abaulado. Então, em fios grossos, você tem sempre que deixar essa alcinha maior. Se eu estivesse trabalhando com esse fio aqui, tá vendo que ele é bem grosso? Gente, não parece, mas, ó, na espessura ele não parece tão grosso, mas é que ele é encorpado. Então, quando ele fica rolo T, eu tenho que usar uma agulha grande com ele. Ó, essa aqui é uma agulha 9. Opa. Tô aqui com uma agulha 9. Olha como ele cobre a agulha 9. Tá vendo isso? Então, para fios assim, que são encorpados, mais grossos, eu não recomendo que você deixe essa alcinha, né? Essa alcinha aqui de cima, que é a distância entre um ponto e outro, que você deixe ela muito curta. Por quê? Porque o ponto vai ficar abaulado. Porque quando o fio é grosso, você faz um ponto, tem que ter uma distância entre um e outro para ele poder se acomodar, entendeu? Então, como esse fio aqui tá mais fino, eu tô fazendo isso, não tem problema. Se o seu fio for mais grosso, toma cuidado. Ana, se o seu fio que você tá trabalhando aí é grosso, deixa um pouquinho mais largo. Deixa esse ponto de pegada da agulha passar mais folgadinho, ok? O meu ele tá passando justo, mas é porque o meu fio é fino. Mas sim, quando você deixa essa alcinha bem justa, o ponto fica mais apertadinho. Se eu não estivesse apertando tanto, olha aqui, ela já tá justa e olha o buraquinho entre os pontos, tá vendo? Vocês conseguem enxergar esse buraquinho entre os pontos? Ele vai sumir na próxima carreira porque eu tô fazendo ponto baixo centrado. Mas já é uma distânciazinha que dá pra enxergar, ó. Tá vendo? Então, no meu caso, como o meu fio tá mais fino, deixar ela justa é muito bom. Ó, fio médio pra fino, agulha 7. Igual o meu, então. O meu tá mais pra fino, na verdade. E eu também tô usando uma agulha 7. Então, faz ela mais justinha, Ana. Deixa essa alcinha mais justa, que nem eu tô fazendo aqui, que vai dar certo. Ó, meu fio afinou agora. Olha aqui. Essa espessura dele aqui. Olha como tá fino. Tá vendo? Vou seguir fazendo do mesmo jeito, deixando a alcinha justa. Porque como é só esse trecho até aqui, não tem problema. Se fosse um trecho maior, aí teríamos que usar outra técnica. E olha aqui quando o fio ficou mais fino. Olha o buraco. Tá vendo? E eu deixei essa alcinha justa. Terminando aqui a terceira carreira, vamos para a quarta e última, antes das orelhinhas. Just the people say. Vocês estão ouvindo essa música, gente? Senão eu vou parecer louca aqui cantando sozinha. Vocês estão ouvindo também, né?
Me digam que sim, por favor. E até agora a gente não tá usando nenhum outro fio, tá? É um fio só, até a quarta carreira, o mesmo fio, tá bom? Na quinta que a gente já vai começar a conduzir um fio. Sim, vamos trabalhar com fio conduzido hoje. Não se preocupem que não é nada difícil, vou ensinar o passo a passo. Vocês vão conseguir fazer, tá? Quem nunca trabalhou com fio conduzido não tem problema. Porque eu vou estar conduzindo ele, mas a gente vai trabalhar com um de cada vez. Estão chegando na quarta carreira também, gente? Passei aqui da metade. I just wanna shake, shake, shake. Desculpa, gente, pela cantoria. Ó, quando eu tô tecendo sozinha, eu coloco uma música aqui. Hoje eu tava ouvindo Beyoncé. Coloco aqui e... ninguém me para. Ó, cheguei no pontinho que tava mais fino, tá vendo? Mas agora vai sumir. Olha isso. A mágica do crochê. Viu como sumiu o buraquinho que tinha aqui? Ó, a Ana tá começando a quarta carreira. Então, vou fazer o seguinte. Vou esperar um pouquinho, pra vocês conseguirem me acompanhar. Tá bom? Terminei aqui a quarta carreira. Olha que coisinha linda, gente. Fala se não tá um arraso esse cestinho. Vamos às considerações. O que vocês acharam desse acabamento? Eu acho um arraso. Já vou deixar minha opinião aqui. Eu acho um arraso esse acabamento. Olha isso. Como ele sobe lisinho, como se não tivesse nada entre eles. E eu mudei drasticamente. Eu mudei do verso pra frente do ponto. Aqui termina o verso dele, aqui já começa a frente. E o verso vem pra dentro. Olha isso. Que acabamento incrível. Sério, eu amei. Não é porque foi eu que criei, não, mas eu amei. Não posso dizer que foi eu que criei, porque eu também não sei se alguém já fez isso antes. Provavelmente já deve ter feito. Eu digo que eu criei porque eu não copiei tutorial de ninguém. Eu simplesmente sentei e fiz. E aí, Ana, vamos continuar? Posso continuar aqui? Aqui, já vou começar a quinta carreira. E vamos olhar aqui no cestinho que tá pronto, pra vocês verem como que é essa quinta carreira. É o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, eu já tenho fio branco. Vocês podem ver que eu comecei ela aqui, ó. Comecei essa carreira aqui. Até aqui, no fundinho, vocês podem ver que foi que eu conduzi por aqui. Ele tá escondidinho, mas em alguns pontos dá até pra olhar, ó. Vendo? E aqui eu já usei o branco. Por quê? Porque ele vem conduzido por dentro desses pontos em cinza, ok? Então agora a gente já vai colocar outro fio. Pega aí o fio que você tá usando, sua segunda cor. Eu recomendo que seja uma segunda cor para você poder enxergar essa transição. Mas se você não tiver duas cores, não tem problema. Usa uma só, pega a outra ponta desse fio e começa a conduzir. O que a gente vai fazer? Como eu sempre falo pra vocês, deixem pelo menos 4 dedos de distância do início do fio até onde você vai começar a conduzir ele. Então, daqui pra trás eu esqueço. E pra conduzir ele, eu vou só colocar ele por cima dessa carreira, ok? Coloco ele aqui e esqueço, tá? Vou conduzindo o meu fio, vou tecendo com o meu fio cinza normalmente, tá? Então, ó. Fiz meu ponto, continuo fazendo os meus pontos baixos centrados normalmente. Vocês entenderam? Ok? Então, ó. Agora você tem que pensar aonde você quer as orelhinhas do seu coelho. Vou te mostrar aqui como ela fica. É o seguinte, essa orelhinha ela toma 3 pontos na base. Então, são 3 pontos de orelhinha, 3 pontos de distância e mais 3 pontos.
Então vão ser 9 pontos para fazer o rostinho, tá bom? Esses 9 pontos são as medidas que eu fiz para 3 carreiras do círculo, 3 carreiras da base, desse tamanho, e eu achei o ideal. Se você quiser fazer com 2, com 4, seu critério. Eu fiz 3, 3, 3. Então, pensando que são 9 pontos, o que eu vou fazer? Para poder ficar centralizado e o oposto do início. O que eu faço? Vou pegar meu cestinho, vou amassar ele, deixando o início da minha carreira no centro, tá bom? Deixar aqui no centro. E vou olhar onde tem 9 pontos. Você tá vendo aqui? Eu vou colocar 4 pra cá e 4 pra cá, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo esses 4 pontos aqui? E aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Já deu 8. Posso colocar mais um pra esquerda. Então vai ser 1, começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, até aqui eu vou conduzir o meu fio branco e tecer os fios em cinza. Então, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer mais 5 pontos baixos centrados, ok? E depois eu já começo a fazer as orelhinhas. Então, vamos lá. Mais 5 pontos baixos centrados. Vocês entenderam como eu medi o centro e aonde vai ficar as orelhinhas? 2, 3, 4, 5. Feito isso, deixa um pouquinho mais largo aqui e esqueça esse fio cinza por enquanto. O que eu vou fazer agora? Olha aqui. Eu fiz um ponto com o branco e depois eu comecei as minhas orelhinhas. Então, o que a gente vai fazer? Pega esse fio branco e agora pensa só no fio branco, você vai usar ele. Introduza a sua agulha no centro desse próximo ponto. Pega o fio branco e fecha esse ponto aqui na frente, ok? A minha orelhinha eu fiz com 8 correntinhas. Essa aqui eu já contei como primeira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero a minha orelhinha redonda, tá? Eu não quero ela pontuda. Eu pensei em fazer pontuda no início, mas pontuda lembra gatinho, né? Então, pra ela ficar redondinha, como que a gente vai fazer? Tá vendo que essa é a frente da sua correntinha? Você vai virar ela ao contrário. Pode deixar seu cesto reto mesmo. Vira ao contrário, tá vendo o verso? Esse fio que tá sendo puxado aqui? Você vai introduzir a sua agulha por baixo desse fio do verso. Aqui, ó. É chatinho no começo, parece que não vai dar certo, mas dá sim. Ó, passo sua agulha só por baixo desse fio do verso. Tá vendo aqui na frente? Eu continuo com a minha correntinha, eu não mexi nela. É só no verso que eu vou introduzir minha agulha. Então, eu vou puxar. Se eu quisesse que o meu ponto, que minha orelhinha ficasse pontuda, eu faria um ponto baixíssimo. Mas como eu quero ela redondinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ó, fechei meu primeiro ponto, um ponto baixo. Todos os pontos que você fizer agora, você vai introduzir a sua agulha por baixo desse fio de trás, ó, do verso da sua correntinha. Então tá aqui, ó, vou fazer um meio ponto alto, tá bom? Fiz meio ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto. Sempre fazendo ele bem apertadinho, tá? Porque a gente quer que essa orelhinha, ela fique totalmente preenchida. Olha como ela tá ficando redondinha já, tá vendo? Aí eu vou fazer de novo outro meio ponto alto, outro ponto alto. Aqui no meio, como eu quero que ela fique gordinha no meio, eu vou fazer um ponto alto duplo. Vocês sabem fazer ponto alto duplo, gente? É o seguinte, você vai girar 2 vezes a agulha no seu fio. Fiquei, ó, com 3 partes de fio na minha agulha. A normal, na minha alcinha. Girei uma vez para fazer um ponto alto, mais uma vez para fazer um ponto alto duplo. Vou introduzir minha agulha por dentro desse fiozinho do verso da correntinha. Puxei, ó. Vou fechar 1, 2, 3 vezes, ok? Feito isso, tá vendo que ela tá abrindo? Agora eu quero fechar ela de novo, porque eu quero ela gordinha no meio.
Então aqui eu vou fazer ponto alto. Mais um ponto alto. E presta bastante atenção para não deixar esse fio solto aqui no meio, tá? Puxa ele, ajusta ele na sua agulha. Ok? Olha como ela ficou, se vocês estão enxergando, ela ficou, tá abrindo, abriu e agora ela tá fechando de novo, ok? E nesse último eu vou fazer de novo um ponto alto. Esse aqui é mais chatinho de pegar, ó. Outro ponto alto. Gente, olha como meu fio ficou fino. Olha isso. Olha a diferença desse fio aqui e desse. No mesmo rolo. Mas é isso mesmo, estamos trabalhando com fio residual, não é mesmo? Ok? Terminamos a nossa orelhinha. Ok? Ó, como eu falei pra vocês. 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto, eu vou introduzir minha agulha. Puxar aqui, tá? E fechar. Orelhinha pronta. Todo mundo fez? Como tá a orelhinha de vocês? Vou esperar uma resposta de vocês para poder continuar, hein? Quero todo mundo fazendo junto. Quero saber de dúvidas. Quero saber a dúvida de vocês. Ah, a Ana falou que tá acompanhando. Tá linda a minha orelhinha. Que ótimo. Vamos continuar então. Agora, você vai fazer 3 pontos baixos centrados em branco. Sim. Aqui não tá aparecendo, mas por trás desses pontos aqui, eu tenho pontos em branco. Olha isso aqui. Olha aqui atrás. Tá vendo? Eu tenho pontos em branco aqui. Ok? Tá aparecendo porque depois eu fiz com cinza. Mas a gente vai fazer agora 3 baixos centrados em branco. Faz eles bem apertadinhos, porque depois a gente vai encobrir esses pontos. E agora a mesma coisa, ok? Fiz 3, agora eu vou fazer o começo da minha orelhinha de novo. Esse ponto, né? 8 correntinhas e fazer os mesmos pontos que eu fiz aqui dentro dela. Pra quem não acompanhou, vamos lá de novo, ó. E pra quem acompanhou, vamos lá de novo também. Esse ponto aqui eu já conto como 1, tá? Desenrolar meu fio. Ai, gente, olha como tá esse fio branco. Só o pó da rabiola. Então, vamos lá. 2. 5, 6, 7, 8. Fez os 8? Vira o fio para trás. E agora você vai pegar por trás de cada fiozinho desse, ó. Por trás de cada correntinha você tem um fio. Então, introduz a agulha. Ah, gente, uma coisa muito importante. Esse primeiro verso aqui você não vai fazer nele. Você pula o verso da sua primeira correntinha e faz no verso da segunda, tá bom? Então aqui, um ponto baixo. Agora vai ser um meio ponto alto. Agora um ponto alto. Agora, um ponto alto duplo, ok? É o único ponto alto duplo que a gente vai fazer nessa orelhinha, tá? Porque é pra deixar ela gordinha, maiorzinha no meio. Tá enrolando aqui, vamos girar. Pronto, desenrolou. Tô aqui no ponto alto duplo. Agora, um ponto alto.
trouble, no trouble. Me digam que vocês estão escutando essa música também. Ó. E vai ajeitando, gente. Ela só vai ganhar forma se você der a forma a ela. Ok? E agora, outro ponto alto. Que é o último, tá bom? Terminou esse ponto alto? Agora você conta 3 pontos na base, ok? O primeiro ponto na base que você vai contar é esse aqui. Ai, minha aluna entrou aqui, a Tainá. Oi, Tainá, como você tá? Tainá, não se preocupa que essa live vai ficar salva, tá? Pra todo mundo que entrou depois, não se preocupem que essa live vai ficar salva. E não percam as próximas aulas, toda terça e quinta às 8 da noite. Hoje nós estamos fazendo esse cestinho maravilhoso de Páscoa. Olha que coisa linda. Já estão nas orelhinhas. Então, ó, esse primeiro ponto que você fez aqui, ele já conta, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Então, esse aqui já é o primeiro. Segundo, no terceiro, você vai introduzir a sua agulha e fechar este ponto, tá bom? Fechou? Agora tem uma coisa importante. O que você vai fazer? Agora você vai medir quanto falta para você terminar essa carreira. No caso, até aqui. Tá vendo? Que falta até aqui para terminar a carreira. Deixa mais 4 dedos e pode cortar esse fio. Tá bom? Porque nós não vamos mais usar. Troquei minha agulha, gente. Não tô mais usando agulha de arremate. Ela tá aqui ainda, mas eu tô preferindo usar essa maior agora. O que você vai fazer? Puxa esse fio. Ok? E agora você vai conduzir ele por dentro dos pontos, quando você estiver fazendo com o cinza. Porque agora, vocês lembram que a gente deixou o cinza de lado aqui, né? Agora vamos voltar ao fio cinza. Ó. Ajusta ele na sua agulha. Todo mundo acompanhando? Todo mundo comigo? O que a gente vai fazer? Dentro desse primeiro ponto, você tá vendo que eu já tenho o cinza aqui? Você tá enxergando? Então, a gente vai passar o cinza dentro desse primeiro ponto branco, como se fosse um ponto centrado, tá vendo? Aqui dentro. Vou puxar. Tô com 2 alcinhas. Vou passar essa alcinha da frente por dentro da alcinha de trás, fazendo um ponto baixíssimo, ok? E agora a gente vai fazer pontos baixíssimos, mas pegando só em uma alcinha, essa alcinha de fora da correntinha, tá bom? Então, você vai introduzir a sua agulha só nessa alcinha de fora, puxar o fio e fazer um baixíssimo. E assim por todo o contorno da orelhinha, tá? Olha isso, como vai ficando, tá vendo? Ó, igualzinho. Ok? Muito fofo, né? Ai, a Tânia falou que é muito fofo esse coelhinho. É mesmo, eu também achei muito fofinho. E eu quero ver o seu, hein? Quero que você façam. Quero ver o seu. Quero ver de todo mundo que tá aqui na live. E você que estiver assistindo essa live gravada, eu quero ver o seu cestinho também. E ó, segue fazendo, gente, por todos os pontos ao redor da sua orelha. Olha como vai ficando. Ok? E aqui não tem segredo. E ó, meu fio tá acabando, mas vai dar. Vai dar tranquilo. Gente, eu tinha cerca de 300 gramas, tá? Desse fio cinza. Não era muita coisa, não. Não vai muito fio pra fazer esse cestinho. Acredito que com 350 gramas você faça, juntando os 2 fios, né? O branco e o cinza. Ó, que coisinha linda. Chegou aqui... Faço isso, tá bom? E agora, chegando nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que esse é o primeiro ponto? Entre ele e o próximo, você tem essa correntinha. E entre esse último ponto aqui, que eu fiz um ponto alto, e esse último ponto alto, eu tenho uma correntinha. Tá vendo ela aqui? Vocês estão enxergando?
A Isa falando muito fofo e você explica muito bem, obrigada. Eu que agradeço, Isa. Muito feliz em saber que você está entendendo. Ai, gente, eu adoro quando vocês falam que eu explico bem, porque o que eu mais me importo aqui é explicar bem pra vocês, tá? Não importa mais nada, só saber que vocês estão entendendo. É verdade. Ó, feito essa correntinha. Vocês viram aonde eu coloquei minha agulha? Olha aqui. Tô batendo essa tecla aqui por quê? Porque muitas de vocês podem não enxergar. Tá vendo que entre esse último ponto alto e esse ponto na base, eu tenho uma correntinha? Eu preciso fazer esse acabamento em baixíssimo nessa correntinha também, não posso pular ela. Então eu vou introduzir minha agulha aqui e fazer esse acabamento, ok? Feito o contorno, agora eu vou esconder esses 3 pontos do centro entre uma orelha e outra. Como eu vou esconder? Vou fazer um ponto por cima de onde já tá feito. Vou introduzir minha agulha aqui, onde esse ponto branco tá feito, e vou fazer um ponto em cinza, ok? A Tati entrou. Oi, Tati, minha aluna linda. Outra aluna aqui na live, gente. Já temos 2, hein? Cadê as outras? Algumas me falaram que iam estar ocupadas, não ia conseguir assistir. Não tem problema que essa live vai ficar salva, tá bom? Tati que entrou agora. Não se preocupa, Tati, que essa live vai ficar gravada. Já vou fazer, sucesso na certa. É, a Tati falou, ó, tava na academia. Gente, a Tati dá aula de dança. Maravilhosa. Ensina zumba. Ó, fiz os 3 pontos, tá vendo como eu encobri esses pontos aqui? Ok? A Tati dançando e ouvindo. Ai, que delícia! Ó, agora, o que eu vou fazer aqui? Vou introduzir minha agulha, que é uma coisa importante. Lembra que aqui, quando a gente terminou em cinza e foi começar no branco, a gente colocou a agulha no centro do ponto? Então, você não pode fazer isso agora. Por quê? Porque ele tem que ficar simétrico. E desse lado, eu deixei esse ponto visível e fiz só um acabamento nessa correntinha. Então aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Tá vendo essa correntinha aqui? Vou introduzir minha agulha na alcinha de trás dela e fazer uma correntinha. Um acabamento em baixíssimo, ok? Presta bastante atenção na simetria da sua peça, tá? E agora eu vou fazer o acabamento em baixíssimo, pegando só na alcinha de trás de cada uma dessas correntinhas aqui ao redor da minha orelhinha, tá bom? Então vamos lá fazer esse acabamento. Gente, vai estar apertadinho aí, é assim mesmo. Pra ela ficar bem estruturada, bem durinha. Parece que eu tô fazendo força e eu tô mesmo. Exatamente isso que vocês estão vendo. Ó, aqui tá soltando, não tem problema, é só puxar, ó, que ele prende de novo. Ok? Todo mundo acompanhando? Alguém com dúvida aí? Gente, vai ajeitando, tá? Isso aqui, lembre-se que é uma peça manual, artesanal, feitas pelas suas mãos. Então, vai ajeitando. Olha se você não errou nada. É normal errar, pular uma correntinha, pular alguma coisa, tá bom? É super normal. Tô puxando aqui porque eu tô vendo que ele ficou meio folgado. Ah, eu não me aguento, eu vou refazer isso aqui. Ó. Que a gente faz ao vivo. Ó, tá errado aqui. Puxa, aperta e puxa de novo. Ó, ficou mais apertadinho agora. Gostei mais. Ok? Continuo fazendo o acabamento em baixíssimo aqui. E agora a gente vai fazer o que a gente fez do outro lado, que é o quê? Colocar a nossa agulha no centro desse ponto aqui, fazer um acabamento de uma correntinha e depois fazer o próximo ponto em cinza.
Então, ó, vou colocar minha agulha aqui no centro desse ponto. Fazer uma correntinha, ok? E o próximo ponto já na base. O que eu faço com esse fio branco? Eu vou conduzir ele por dentro desses próximos pontos em cinza, tá? E olha isso. Dá uma ajeitadinha aqui. Puxa daqui, puxa dali. Ó. Orelhinhas prontas. Está saindo o nosso cestinho. Ah, eu gosto de virar elas assim. Que gracinha, as nossas orelhinhas. Então, continuando aqui. Não tem segredo esse final. Você vai fazer pontos baixos centrados até terminar a carreira agora. Olha, vai até sobrar fio. Todo mundo acompanhando? Alguém com dúvida? Gente, tiveram algumas solicitações para entrar durante a live, eu não aceitei, porque eu tô mostrando a peça aqui e tô fazendo ela com vocês. Mas ao final da live, eu vou aceitar alguém para entrar, se vocês quiserem. Logo, logo a gente tá terminando e eu aceito, a gente bate um papo, tá bom? Quero ver o cestinho de vocês. Ó, tô indo pro meu último ponto. Pronto, terminei o corpinho do meu cesto. Olha que coisa linda. E olha como ele ficou abauladinho aqui, coisa maravilhosa. Ah, é muita fofura, né? E agora eu vou cortar esse meu fio, porque esse meu cesto eu não fiz acabamento em ponto baixíssimos, tá vendo? Eu queria, a minha ideia por trás desse cesto é que ele seja mesmo um rostinho. Então o acabamento no rostinho acho que não ficaria legal. Até porque eu ia ter que parar aqui, eu não ia poder continuar, porque eu já fiz acabamento em ponto baixíssimo ao redor das orelhas. Então eu achei que não ficaria legal. Eu gostei dele desse jeito, sem acabamento, tá? O que vocês acharam? Se vocês quiserem fazer um acabamento em baixíssimo, qualquer outro ponto, fica a critério de vocês. Eu preferi deixar sem, tá bom? E como eu vou fazer agora esse fechamento? Vocês lembram que eu sempre falo que a ideia dessa última carreira é que esse fio ele simule uma correntinha, que não dê para enxergar, que não seja visível aonde começa e aonde termina essa carreira. Então o que você vai fazer? Já passei aqui por baixo dessa correntinha da frente, agora eu vou girar meu cesto, introduzir minha agulha por baixo desses dois fios aqui, ó, do ponto anterior, de onde está saindo esse meu fio, e vou puxar esse fio pra cá, ok? Aqui eu simulei uma correntinha, só eu ajeitar ela, prontinho, tá vendo? Se você olhar, você não sabe dizer, ó, olhando por fora assim, você não sabe dizer onde começa, onde termina. Ela tá contínua, ok? E essa é a minha ideia quando eu faço esse tipo de acabamento. Olha isso! Ah, voltei com a tesourinha. Pronto, dei um jeito. Tava com uma ponta aqui, né? Desfiada. Ok? Todo mundo fez? Chegaram até aqui comigo? Me digam, está todo mundo aqui? Agora a gente vai fazer os olhinhos e o nariz. E depois a gente faz esses acabamentos aqui. Vocês sabem fazer esse acabamento? Isso aqui não tem segredo, gente. É só esconder o ponto, esconder esse fio por dentro desses pontos aqui, tá? Tanto esses dois, quanto esse aqui de dentro, esse inicial, todos se escondem da mesma forma, por dentro dos pontos, tá bom? E é bom você esconder pelo menos esse comprimento aqui, ó, que eu sempre falo de 4 dedos, ok? Porque aí você garante que com o tempo de uso, a sua peça não vai se desfazer, esse fio não vai sair. A Ana falou que tá terminando a última carreira. Ótimo, Ana. Agora eu vou mostrar pra vocês como faz os olhinhos e o nariz. Não tem segredo, tá? Não tem problema, Ana. Pode olhar aqui como que faz, que depois essa live vai ficar gravada, tá bom? Quero que vocês prestem atenção no que nós estamos fazendo aqui agora, no que eu tô fazendo. Se aparecer alguma dúvida, vocês já me falam, que depois a live vai ficar gravada e vocês podem rever, fazer junto comigo de novo. Mas prestar atenção aqui comigo na hora é muito importante, tá? E ó, como que eu fiz esses olhinhos?
Esses olhinhos eu cortei um pedaço de fio, no caso eu usei o preto, né? E não foi muito grande. Só passei ele desse jeito e aqui atrás vocês podem ver que ele ainda tá aberto, tá vendo? Então eu passei um fio assim e fiz os olhinhos. Vamos lá. Quanto? Eu gosto de dar a volta. Dei a volta aqui, esse comprimento. Dá a volta em 4 dedos. Pra fazer o olhinho, tá? Então, feito isso, aonde eu vou colocar meu olhinho? Eu gostei da posição logo abaixo desse ponto em branco aqui. Porque o olho do coelhinho, ele é mais juntinho, né? Aqui, se fosse coelho de verdade, é um de cada lado do rosto. Mas aqui eu quero que ele fique mais juntinho. Se eu colocar um aqui, não vai ter graça, não vai ficar parecendo um rostinho. Então, eu vou colocar ele dentro desse ponto e dentro desse ponto de baixo. Agora, eu recomendo que vocês usem ou uma agulha de tapeçaria ou uma agulha mais fina, que seja de metal, porque a gente vai fazer um pouquinho de força, já que esses pontos estão bem apertadinhos. E a agulha de acrílico, a agulha de plástico, elas podem quebrar. Então, você vai introduzir a sua agulha aqui no centro desse ponto, só que de trás pra frente. Então, ó, localize esse ponto aqui no verso e introduza a sua agulha, tá? Viram? Ó, coloquei aqui minha agulha, olha onde ela saiu. Aí eu vou puxar. Essa minha agulha aqui é bem fininha. Eu não achei minha agulha de tapeçaria, então eu tô usando ela. É uma agulha 3,5 de metal. E esse cabo aqui eu fiz de epóxi. Sim, eu fiz um cabo de epóxi. Aí eu vou pro ponto de baixo, da carreira de baixo, né? E vou introduzir minha agulha no centro dele também. Então, ó, vem aqui atrás, no ponto de baixo. Gente, não, na verdade, eu não viro o cesto, eu fico colocando a agulha até achar o lugar certo. Com o tempo você vai vendo que isso é bem mais fácil do que você imagina. Opa! Que não é fácil é puxar esse fio grosso com uma agulha 3,5 por dentro de um ponto apertado. Mas a gente consegue. Ó, como o meu fio é grosso, ele já dá esse aspecto de olhinho, não preciso ficar abrindo ele. Tá vendo como fica? Primeiro olhinho tá feito. E esse comprimento aqui parece grande, mas é bom deixar ele um pouquinho maior, desse jeito, sabe por quê? Porque depois eu gosto de fazer o quê? Dar um nó. Dar um nozinho. Vendo como ficou aqui? Gente, essa é uma dica muito boa, ó. Vou explicar pra vocês já já. Dei um nozinho aqui atrás e agora eu corto. Sabe por quê? Mas eu deixo um comprimento assim, ó. Desse tamanhozinho aqui. Vamos lá. Vou deixar esse comprimento. E eu só dei um nó por quê? Porque é o seguinte. Esse fio preto, eu nunca lavei ele. E vocês sabem que tecido preto costuma soltar tinta quando a gente lava. Então, por que eu dou um nó e deixo essa pontinha? Porque futuramente, quem for comprar pode querer lavar essa peça. E quando for lavar, se esse fio preto estiver fixado aqui, ela não puder tirar de jeito nenhum, ele pode manchar a peça toda. Porque tem o cinza e tem o branco. Vocês já pensaram nisso quando vocês fazem a peça de vocês? Isso é uma coisa importante de se pensar. Então, o que eu faço? Eu vou passar ele por dentro de 1 ou 2 pontos aqui no máximo, ok? Passar ele aqui. Mas eu não vou esconder ele, nossa, não dá pra ver. Não, porque a ideia não é que ele fique invisível. A ideia é que dê pra pessoa tirar quando ela for lavar. E não fica um acabamento feio, tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui também. Se você quiser, ó, você pode virar, fazer assim, não tem problema. Eu vou passar aqui. Sempre que eu uso esse fio preto para fazer algum acabamento, assim, algum olhinho, algum detalhe, eu deixo ele desse jeito. Eu dou um nó só e deixo a pontinha de um jeito que dê pra pessoa tirar. Porque eu sempre fico pensando, né? Como as cores são claras, e até se não for clara, a pessoa vai querer lavar, porque é tecido. Então existe essa possibilidade, a gente tem que pensar nela. E é por isso que eu faço desse jeito. Vocês concordam comigo? Olha como que fica por dentro, tá vendo?
Não fica feio, não fica mal feito, nada disso. Mas fica bem prático para quem compra e vai usar, poder lavar. E o outro olhinho eu vou fazer do mesmo jeito, tá bom? Falei pra vocês que era facinho de fazer? Ó, dei a volta em 4 dedos. No mesmo lugar, do outro lado, lembra da simetria? Nesse ponto aqui. Opa. Ó, por isso que eu falo pra usar agulha de metal. Se fosse uma agulha de plástico, de acrílico aqui, podia ter quebrado. Tô fazendo bastante força pra puxar esse fio. Porque os pontos estão apertados, né? Vocês viram que a gente teceu pontos apertados aqui. Ó, presta atenção para esse ponto não ficar converso para frente, porque não vai ficar legal. Então, gira ele até ele ficar, ó, tá vendo? Ficou desse jeito? Aí você pode puxar ponto de baixo. Ok? Segundo olhinho feito. Olha que coisinha linda esses olhinhos. E aí o acabamento dele vai ser feito do mesmo jeito. Não vou fazer o acabamento porque acabei de fazer com vocês, a gente vai perder tempo fazendo a mesma coisa de novo. Então vamos agora pro nariz. Pro nariz, eu recomendo que você dê 3 voltas na mão. 1, 2, 3. Parece muito? Sim, mas você vai... É melhor sobrar do que faltar, gente. Sinceramente, é isso. Muito melhor sobrar do que faltar. E o que você vai fazer? Defina 3 pontos no centro e 1 abaixo. Então eu vou pegar esses 3 pontos e esse aqui abaixo. O que eu vou fazer agora? O meu nariz, ele vai ser embaixo desse ponto e entre esses 3 pontos, ou seja, entre o primeiro e o segundo e entre o segundo e o terceiro, tá bom? Então eu vou começar por onde? Vou começar por um canto qualquer, escolham aí o canto que vocês querem. Puxar meu fio aqui pra trás. Pode deixar essa ponta grande assim mesmo, não tem problema, tá? Aí agora, você vem embaixo desse ponto. Sempre com a agulha de trás pra frente, ó. E eu falo pra deixar o fio grande, gente, porque a gente fica trabalhando com fio pequeno, usando uma agulha pequena, num cesto pequeno, ninguém merece. Futuramente eu quero falar com vocês sobre o que eu faço com esses restos de linha, porque eu vou cortando aqui, ó, essas tirinhas aqui, depois eu vou mostrar pra vocês o que eu faço com esses restos de linhas. Eu tenho uma sacola ali que eu tô juntando, ok? Feito isso, agora você vai entre o segundo e o terceiro ponto, introduz a sua agulha aqui, de frente pra trás. Opa. Olha aqui atrás, não tá saindo, ó. Tá pegando na parte do fio. Foi. Aí eu pego o fio, puxo pra frente. Ai, como eu queria achar minha agulha de tapeceiro. Ai, como eu queria. Feito isso, lembra sempre de deixar a frente do fio do lado que vai ficar aparecendo, desse jeito, tá bom? E agora eu vou puxar esse fio de novo, no mesmo lugar onde eu puxei esse trecho, tá bom? Então, ó, cheguei aqui e puxo esse fio lá pra trás. Paciência que vai dar certo. Patient. Ó, se o verso estiver aparecendo do fio, puxa de novo. Por isso que eu falo que é bom fio grande, tá vendo? Se tiver só um toquinho de fio aqui, eu não ia ter espaço pra ficar
puxando ele, girando, ele ia escapar e eu ia ter todo o trabalho de novo de ter que puxar ele por dentro desses pontos apertados. Ok? Fiz isso. Agora eu vou colocar a minha agulha aqui, onde eu puxei essa primeira tira, e passar ela aqui onde está essa segunda tira. Então vai ser daqui pra cá, pra poder fechar esse triângulo, tá bom? A gente fez basicamente um triângulo aqui, ok? E vai ficar um triângulo tanto na frente quanto no verso. Isso que é bem legal. Puxei o fio aqui e agora eu passo ele aqui. Entenderam? Puxar. Aí você ajusta. Opa, tô puxando o fio errado. Ajeita esse narizinho. Como o meu fio é grosso, ele cobre bastante, ó. Tá vendo? 3 tiras e ele cobriu. Olha que lindinho que ficou. E é do mesmo jeito que eu fiz o outro. Tá vendo? Todo mundo entendeu? Como faz... Ó, tá apertadinho aqui porque eu puxei o fio errado agora há pouco. Aí ele ficou repuxado. Mas é assim que a gente faz nosso coelhinho. Olha que coisa linda. E agora, só dá um nozinho aqui atrás. Vou dar esse nozinho. E cortar meu fio. Aqui eu dou um nozinho também. Dei nozinho. Esse tamanho eu vou deixar, esse aqui eu vou cortar só uma tirinha, deixando ele meio grande. Ok? E aqui, depois é só esconder esses fios. E, gente, eu viro o cesto, eu faço... Regaço com esse cesto aqui, tá? Que eu sei que ele não vai se desfazer se eu fizer isso. Eu fiz muito bem feito. E vocês também fizeram muito bem feito o cesto de vocês, eu tenho certeza. Então pode virar ele ao contrário, pra poder fazer os acabamentos, pra poder fazer esses arremates aqui, tá bom? E olha que coisinha linda! Gente, esses fios aqui é o que eu falei pra vocês. Só esconder por dentro dos pontos, tá? Não vou fazer aqui com vocês porque já estamos há mais de 1 hora aqui batendo papo e fazendo esse cestinho. Então acho que vocês já não aguentam mais me ouvir, né? Ai, a Flávia falou que lindo! A Ana terminou! Ai, que ótimo, Ana! E como ficou? Você gostou? Olha que lindinho o nosso cestinho de Páscoa. Ai, gente, achei um arraso. E dá pra fazer de qualquer tamanho, viu? Se fizer um pouco maior, a única coisa que você vai mudar é o tamanho da orelhinha. Aqui nós fizemos com 8 correntinhas. Aumenta, faz 9, faz 10, tá bom? E é isso. Esse é o nosso cestinho de hoje. Vocês gostaram? Vou virar aqui a câmera porque eu quero conversar com vocês agora. E uma coisa nova pra hoje. Eu vou querer um print, tá? E que vocês me marquem. Quem esteve aqui na live. Oi, cá estou eu.